Bem-vindos aos Clubes do Brasil, aqui direto de Arraial. A gente tá falando com o Cauê, Aloha. do CPP. Muita história, muita coisa boa vem por aqui, então fica por aí, segue a vinheta. Cauê, caraca, enfim te conheci, cara. Muda quanto tempo que eu te conheço, não pessoalmente, né? De histórias, e tá sendo muito legal aqui a gente falar do Clubes do Brasil, apresentar a história do CPP, que começou um tempo atrás em Vitória, e eu ficava acompanhando, e CPP pra cá, CPP, foi pipocando, e conta pra gente essa história do CPP. Como que surgiu o CPP? Conta pra mim. A gente é um grupo de oceanógrafos, a gente se conheceu na faculdade lá em Vitória, na Federal do Espírito Santo, e com essa afinidade em comum com o mar, com o surf, né? E eu sou de Santos, cara, Felipe Neumann lá da Poseidon foi meu mestre, me iniciou no mundo do VAR. E com esses dois, na época a gente era em 4 sócios, a gente se juntou para começar com o clube em si, com o CPP lá em Vitória, né? E a gente começou com uma parceria com o Tamar, o projeto Tamar acolheu, e a ideia justamente era a toda a base ter um projeto social associado, né? A gente começou junto com o Tamar, trabalhava com a comunidade do Nazaré, trabalhamos com a comunidade lá de Regência, do Morro da Garrafa, em Vitória. Então a ideia era essa, como a canoa nos fazia bem, era conseguir multiplicar isso. E por ser um esporte, de certa forma, elitizado, né? Todo esporte náutico no Brasil tem a tendência de ser elitizado, abrir portas para que um outro segmento da sociedade conseguisse desfrutar e, quem sabe, até potencializar essas pessoas e gerar aí um mercado, né? Ou até uma alternativa para quem está num ambiente que, às vezes, não tem muita escolha, né? Claro. Foi assim que surgiu o CPP. Que nasceu. E por que a canoa na sua vida? Como que você se viu? Por quê? E o porquê e quando você se viu assim, cara, canoa, só vivendo de canoa? Como é que foi isso? Cara, minha mãe sempre falou pra mim assim, estuda, filho, estuda. Tô brincando. Não levei muito a sério, né? Não, e a outra resposta é essa daí, que nem do Rock Balboa, é porque eu não sei cantar nem dançar. Né? Se eu soubesse cantar ou dançar, pode saber que eu não tava aqui dando aula de canoa, nem laminando barco. Não, muito bom. Mas, na verdade, cara, falando do Neumann de novo, né, da Poseidon, quando eu sentei através dele para aprender o leme e conduzir uma turma na Poseidon, primeira vez que eu sentei numa canoa havaiana, eu tive certeza absoluta que eu farei isso para minha vida inteira, eu não tive dúvida nenhuma. E a canoa, ela durante muitos anos da minha vida andou em paralelo. Na época a gente não conseguia viver disso. Sim. Era bem pequeno, assim, isso 2003. Então eu sempre tive trabalhos paralelos e das 5 da manhã até 8h30 a gente trabalhava com a canoa. Isso foi crescendo, né? Foi tomando uma proporção, e pelo potencial que apresentava, eu sempre soube que onde a canoa chegasse, ela se enraizaria. Claro. Nem tanto pelo nosso potencial, mas com o que aquela embarcação apresentava. Minha vida inteira tive a oportunidade de dar aula de caiaque, já tive uma escola de stand-up, começou em Vitória com o Glauber da Arte Náutica, kite surf, mas todas são modalidades, de certa forma, individuais. Então e o movimento em si, né? Primeiro o individual, a canoa por ser coletivo, ela dá uma motivação maior, ela cria o grupo, tem valores específicos agregados a um esporte coletivo. Claro. E, de certa forma, uma reflexão do movimento, a biomecânica da remada da canoa. Ela é uma remada que você pode fazer muita força. Não que as outras você não possa. Claro. Qualquer remada você consegue aplicar muita força. Mas a canoa, ela te traz uma biomecânica que te remete a uma ancestralidade. Pelo menos isso pra mim. Não é, isso você está coberto de razão. Né, me deu, você te dá um clique ali que você fala, cara, isso aqui é incrível. E aí, naturalmente, como o mercado abraçou a canoa, né, como a demanda foi crescente de lá para cá, ela se tornou sustentável. Então, uma coisa que a palavra sustentável, no caso, não estamos falando de sustentabilidade ambiental. Sustentável do negócio, o né? negócio se sustentar, né? Claro. Porque você vê que outras modalidades,
tiveram booms, tiveram picos, E- mas equipamento caro, com o dólar sobe, você compra, quebra, manutenção. A canoa no Brasil, como teve um modelo de negócio econômico, ela se popularizou com esse modelo. Claro. Então, assim, até hoje a gente ouve essas histórias, né? Ah, não, eu vou só comprar uma canoa com um grupo, mas é só para treino. Não dá 3 meses, o cara tem uma turma, porque existe a demanda, não tem, a Claro. pessoa te procura, é teu amigo. Tem o desgaste do equipamento, tem o seu desgaste pessoal, você vai começar com uma taxinha, alguma Claro. coisa assim. A gente, na época que começou no Tamar, tinha pessoas... Tamar em Vitória, Em né? Vitória, é. A gente tinha vergonha de cobrar, porque assim... Na época, assim, a relação com a grana, com o valor, a canoa, então assim, a pessoa tinha uma mensalidade, Claro. mas você ficava sem graça, de, cara, pô, como é que é Colabora esse mês aí, e né? tal. E aí a pessoa remava 2, 3 meses e falava, mas quem que paga vocês aqui? É a prefeitura? Eu falei, não, cara, pô, isso aqui é pago, como é que é? E assim, Interessante. até virar o modelo de negócio, como virou hoje, de certa forma, né? Legal. Tá. Você contou isso e a história com o CPP, eles não têm uma base, né? Então, queria que você contasse como foi essa virada, né? Desse início para cá e como que foi alastrando, né? Porque eu acompanhei de tudo, né? Eu falava, nossa, mas CPP era em Vitória, mas agora tem... Aí comecei a ver isso, eu falei, nossa, que interessante. Eu tô curioso e o pessoal também quer saber. Quando no Tamar a gente começou com 2 canoas, 2 OC6. Aham. Era um lugar muito isolado e a gente estava dentro do canal de Vitória ali, que hoje é uma área toda recuperada, tem o projeto Baleia Jubarte, tem o Tamar, mas na ocasião não, era bem diferente. E uma escolha foi colocar uma canoa em Camburi, Sim. ficar direto no mar ali na praia de Camburi, e outra canoa levar para Vila Velha, que na ocasião não tinha nenhuma base lá. Legal. Metade dos nossos instrutores do sócio morava em Vila Velha, metade em Vitória, ficaria conveniente para todo mundo. Essa foi a primeira divisão. Então, né, Que ano? Isso foi 2013, 13. 14. Logo que nasceu, já rolou essa. No primeiro ideia. ano a gente ficou ali, no segundo ano a gente resolveu colocar uma canoa em cada lugar. Daí surgiu esse conceito de núcleo de canoagem polinésia, CPP Extreme. Então, o núcleo vai ser o cerne. Desse núcleo, quando ele cresce, ele se divide e vira 2 bases. Essas 2 viram 4. Mas a ideia seria você formar pessoas, capacitar pessoas, e que essa pessoa, naturalmente, tendo essa habilidade, esse know-how, e principalmente conduzindo o espírito, a filosofia, se ela fosse se mudar, e foi acontecendo assim. Então, um sócio casou e foi morar em tal lugar. Ele levou uma canoa Ele com levou ele. a canoa. O outro foi fazer faculdade lá em Brasília, levou o Cabelinho, Marcos Cabelinho levou a base para lá. Então, assim, não foi um processo natural no início. Bem orgânico. Orgânico. Essas pessoas ficavam anos com a gente antes de sair para montar uma base. Hoje, depois que Depois que se tornou consolidou. um modelo e consolidou, no mínimo a gente dá um treinamento de 3 meses presencial para você capacitar uma pessoa a estar habilitada a pelo menos soltar uma canoa na mão e fazer um leme. Legal. Tipo assim, existe um protocolo, né? Não é uma coisa, não é qualquer pessoa que... Tipo assim, existe uma certa avaliação do perfil da pessoa para você saber se de fato você vai se associar à sua marca ou assumir o risco, né, de colocar uma canoa na mão, vamos assim dizer, de qualquer um. Claro. Como venda, não, né? Se a pessoa é um Quer cliente comprar que uma quer canoa comprar é uma coisa. A gente tá falando de você montar a sua escola, né? Sim, mas acredito isso, que ainda mais com esse crescimento de hoje em dia e o potencial de negócio que a canoa se tornou, a responsabilidade que cada um tem que ter. E assim, não é obrigado hoje em dia, mas você deveria, né, por pré-requisito, ter uma carteira de arrais, ter um curso de primeiros socorros, ser formado em educação física. Então, assim, não é que tem que, mas é um caminho sem volta, que eu costumo falar. Exatamente. Se não for agora, um pouquinho ali vai Noções chegar. básicas de navegação, Claro. no caso a gente tem a oceanografia como raiz, né, Legal. como base, e a educação física como pós-graduação. Que interessante. E como que tá hoje as bases? Vocês estão com quantas bases? Hoje a gente está com 12 bases. 12 bases. Em 5 estados. 5 estados, que legal, cara. E aí existe até também um procedimento, um protocolo nosso de que, caso haja essa demanda, não mais do que uma base por ano, porque você não consegue dar atenção.
você não consegue dar suporte. Existe um procedimento do CPP que você organizou. Porque no sentido de você conseguir dar assistência, né? Claro. Não adianta você colocar uma base e cria um filho e fala... Põe outra base, põe outra base. E abandona, né? Não é assim. Então, essa manutenção constante, a reciclagem dos próprios instrutores, às vezes a gente adquire um conhecimento fora, passa isso para os instrutores, eles multiplicam isso para os alunos. Vocês se reúnem, todos os instrutores, anualmente? Existe um encontro anual de todas as bases, todos os instrutores, e existe a reciclagem de cada núcleo, onde um de nós vai lá presencialmente para fazer essas 2 vezes por ano? Existe uma periodicidade, né? Então, não necessariamente... Não tem muita regra, não tem regra. Não tem um período certo, mas quando a gente consegue convergir, cara, a agenda. Muito legal, cara. Vocês estão vendo? A história é muito legal do CPP. Lembrando vocês de acionar lá o sininho para vocês receberem a notificação no YouTube. Não esqueçam disso. Cara, me conta um pouquinho, Cauê. Muito legal essa história do CPP. Saber quem tá por trás, saber como nasceu, saber de verdade, né? Porque essa é a ideia do projeto do Clubes do Brasil, saber quem são as pessoas que estão por trás dos clubes, como que lida com isso. Você contou uma coisa muito legal e hoje está em 5 estados, né? Cara, qual é o maior desafio do CPP, do Cauê? Cara, hoje o nosso maior desafio, cara, sempre foi, eu acho que é a comunicação. Comunicação. Porque é uma faca de 2 gumes, né? Quanto mais você cresce, maior a responsabilidade. E principalmente, voltando nessa tecla, de você manter um espírito, uma filosofia. A gente hoje, assim, fala-se muito da comunicação não violenta, né? A comunicação interna, você conseguir manter as pessoas unidas quando estão juntos é uma coisa. Quando está fisicamente separados, você conseguir manter essa linha de raciocínio, conexão, né? A conexão, a evolução, porque a coisa começa de um jeito e, pô, a gente tem muitos anos de VA, você tem que se reciclar sua própria motivação. Claro. E como passar isso para frente, para os outros instrutores e falar a mesma língua, né? Então, a comunicação interna e como multiplicar essa comunicação para os usuários, para os remadores, para as pessoas que chegam. Demais, cara, muito legal. Isso é o principal. Puta, muito legal. Maior sonho do Cauê. Olha, nós já do CPP, hoje, né? A gente assim sempre brincava no início, né, que a ideia, qual que era a ideia, qual que é o plano de hoje? O plano é dominar o mundo. O Brasil está dominado, né? Agora temos que expandir para fora. Legal. Então, que massa. Cara, você falou dos seus desejos, você falou do sonho. Cara, então acho que a gente vai chegando aqui pro final do programa, cara, com um bate-papo super divertido aqui com o Cauê. Puta, uma pessoa formidável, já conhecia há anos, mas agora eu conheci presencialmente, né? Então achei muito legal bater esse papo. Obrigado por você receber aqui. Cara, aquela mensagem no coração do povo ali, pode mandar, Clubes do Brasil. Galera, cara, aproveitem o momento que vocês estão dentro d'água para você se fazer presente ali. E grava isso na memória. Fecha o seu olho, faz uma meditação, grava onde o sol está batendo na sua cara, onde o vento, o cheiro do mar, para quando você voltar para casa, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no trânsito, você trazer um pouquinho do mar, um pouquinho do VA para a nossa vida prática. Legal. O VA está precisando de amor. O VA está muito no ego, a gente está brigando entre si, nós estamos dando murro ponta de faca. É fabricante com fabricante, é remador com remador, pessoas dentro da própria equipe. A gente sabe a luta que é ter um time de competição, treinar junto ali 1, 2, 3 anos, no verão, no inverno. Vamos trazer o amor que a gente sente dentro d'água para a nossa vida fora d'água. Cara, que mensagem maravilhosa, Cauê. Muito obrigado, cara, por esse bate-papo maravilhoso, muito legal. Esse é o Clubes do Brasil com CPP e a gente fica por aqui. Até o próximo.